Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a esse vídeo. Hoje nós vamos falar sobre o segredo da traição narcisista. Nós vamos entrar nessa jornada de dor e de cura para alguns. E eu quero que nesse momento você imagine um relacionamento que se inicia como um conto de fadas e o seu parceiro, ele é encantador, atencioso, faz você se sentir a pessoa mais especial do mundo. Mas só que com o passar do tempo, né, a máscara começa a cair e começa a revelar um padrão devastador, um padrão de infidelidade. Bom, bem-vindo, né, a esse vídeo. Nós vamos falar sobre esse tema. Eu gostaria de pedir para você deixar já um like aqui no vídeo. Hoje eu vou fazer desse formato diferente, porque eu não tive muito tempo de organizar tudo. Então o tempo que eu tenho são quase 3 horas da manhã, eu vou gravar esse conteúdo aqui, aproveitar o silêncio, tá bom? Mas olha só, por trás da traição, que é tão frequente nesse tipo de relacionamento, existem muitas coisas. Para entendermos a mente complexa do narcisista, nós precisamos desvendar os motivos ocultos por trás de seus atos. Então se prepare que eu vou falar sobre isso, né? As motivações obscuras que alimentam a compulsão pela fidelidade do narcisista. E o primeiro ponto aqui que eu vou abordar é o poder da manipulação. Narcisista, eles são mestres da manipulação. E a traição ela é uma arma de poder usada para controlar e subjugar seus parceiros. Ao trair, eles se sentem no comando de toda a situação e ditam as regras do relacionamento. A infidelidade ela serve como um lembrete da submissão do parceiro. Ou seja, ele coloca o parceiro ou a parceira para baixo, entendeu? Diminui o parceiro. Outro ponto aqui, o segundo seria a validação insaciável. O narcisista ele possui uma fome insaciável por validação e admiração. E os elogios e a atenção dos outros são combustível vital para isso. E a traição serve como um banquete para alimentar esse ego, né, esse ego faminto. E cada conquista, cada vez que o narcisista se relaciona com outra pessoa, cada flerte é uma dose de adulação que entra, que alimenta o narcisista. O terceiro ponto aqui, gente, é a sensação de ser invencível. O narcisista se vê acima das leis, das normas sociais, da moral, de tudo. Ele se sente intocável, impune às consequências dos seus atos, e essa crença alimenta a compulsão pela traição. Cada infidelidade sem repercussões reforça a sensação de invulnerabilidade do narcisista, criando um ciclo vicioso, tá bom? Me diz uma coisa, você está gostando desse jeito que está o vídeo aqui, desse formato? Coloca aqui nos comentários por gentileza, tá bom? Quarto ponto aqui, a incapacidade de empatia. Uma das marcas, né, do narcisismo é a ausência da empatia, isso eu sempre falo nos vídeos, né? Eles não conseguem se conectar emocionalmente com seus parceiros e acabam ignorando aí os seus sentimentos, as necessidades da pessoa que está se envolvendo com ele. E essa falta de empatia facilita a traição. Porque para o narcisista ele não se importa com o impacto emocional que vai causar. Porque, por exemplo, a pessoa traída ela vai sentir muita dor, ela vai sofrer muito. Mas isso o narcisista não está nem aí, não se preocupa com isso. E o quinto ponto, emoção à flor da pele. O narcisista ele se entedia fácil, então ele precisa de novidade constante para alimentar essa adrenalina, ele precisa disso. E a traição oferece essa emoção, a sensação de perigo, a sensação de aventura que ele tanto deseja. Então cada novo caso, cada nova conquista, cada saída aí, né, às escondidas, traz para ele um reforço do poder e da atratividade. E aí não importa a idade, o narcisista pode ter 50 anos, 60 anos, ele sempre vai estar em busca disso. Mas e como que eu vou quebrar esse ciclo, né?
Bom, a primeira coisa que você precisa fazer é compreender os motivos por trás da traição do narcisista. Esse é o primeiro passo para você buscar a tua cura, a tua cura. Então você reconhecer que o comportamento do narcisista não é sobre você, mas sim sobre as próprias inseguranças, que é crucial para se libertar tudo isso, né? As próprias inseguranças do narcisista. Se você está preso nesse ciclo de traição, de manipulação, a ação é clara. Procura ajuda profissional primeiro, um terapeuta especializado para te auxiliar nessa questão. Agora, uma coisa muito importante que eu vou falar para você. Quando a pessoa é traída, né, se você está namorando com alguém, se você está casado com alguém, essa pessoa trai você, a primeira sensação que fica é: eu não estou sendo bom o suficiente. Né? Se é o homem, ele pensa: poxa, eu não sou bom na cama, alguma coisa eu fiz de errado. Se é a mulher, ela vai pensar: poxa, eu não estou bonita, estou gorda, estou com alguma coisa errada comigo. Só que assim, ó, presta atenção. Talvez num relacionamento normal exista a falta de alguma coisa. Agora, quando você se relaciona com um narcisista, você pode ser a melhor mulher na cama. Você pode ser o melhor homem na cama. Você pode dar teu máximo, ser eficiente, dar carinho, dar atenção, dar tudo para o narcisista. Ele mesmo assim vai trair. Por quê? Porque nada é suficiente para um narcisista. Nada, absolutamente nada. Ele sempre vai estar à procura de mais, mais, mais e mais. E como eu falei em um outro vídeo, imagina se você se relaciona com um narcisista, né? Vamos colocar aqui o homem narcisista. Né? Você tem afazeres durante o dia, quem sabe você trabalha e você não vai poder estar 24 horas dando o que ele quer na mesma intensidade. Ou seja, nem sempre você vai fazer um sexo num desempenho de um filme erótico. Nem sempre você vai estar num dia onde vai estar completamente sedutor, etc. E mesmo assim, se você conseguisse isso, que é uma coisa muito difícil, o narcisista ele vai passar por uma mulher bonita na rua e ele vai olhar e vai desejar. Aquela colega do trabalho que está sempre meio se insinuando para ele vai lá dar em cima e vai pegar. Botar assim essa palavra, vai pegar. Aquela moça que ele viu lá no caixa do supermercado, ele vai procurar. Então, aonde tiver uma mulher, a não ser que você deixe o narcisista preso dentro de casa, mas mesmo assim, né? Você sempre vai pegar alguma conversinha do narcisista em um WhatsApp, algum jogo de sedução, né, uma rede social. Você vai sempre pegar curtidas, né, do narcisista em fotos de mulheres. Você sempre vai pegar, né, provavelmente, na maioria das vezes, pelo menos, ele acessando filmes pornográficos, coisas que envolvem pornografia. Então, tudo isso são coisas do narcisista. Existe uma disfunção sexual e que é muito pouco falado, né, nos vídeos. Pessoal que trabalha com narcisismo aí, né, os nossos colegas psicólogos, os colegas que fazem parte também da psicanálise, né, muito pouco se fala sobre essas disfunções sexuais, esses distúrbios que o narcisista possui, sabe? A maioria, quase que 100% do narcisista, ele vai trair a esposa, ele vai trair a namorada, ele vai trair o colega de trabalho, ele vai trair aí o colega de sociedade de empresa. Infelizmente é isso. Não existe o menor remorso em nada, não existe um padrão social que o narcisista siga, não existe moral, não existe caráter, nada disso. Esqueça esses princípios do ser humano quando se trata de alguém que possui transtorno de personalidade narcisista. Se você está se iludindo, né, aí já nem é culpa do narcisista, é culpa sua que está nesse relacionamento, que está insistindo em alguém que provavelmente não teria jeito, mas até
poderia ter se a pessoa procurasse ajuda, mas ela nunca vai procurar, dificilmente, é muito raro. Então, você está destruindo a tua vida ao lado de alguém que não vai mudar, alguém que nunca vai te oferecer o que você realmente merece, tá bom? E eu quero te ajudar, a gente está com o reset narcisista. Eu vou falar aqui, agora já passa das 3 horas da manhã, eu estou gravando esse conteúdo e eu vou colocar mais algumas aulas dentro do reset, mas tem uma aula nova muito boa lá que fala, né, sobre as questões de traição. Eu coloco mais a fundo. Tem palavras que eu não posso dizer aqui no YouTube, tem certas coisas específicas que eu não tenho como dizer aqui. E eu coloquei lá nas aulas dentro do Reset Narcisista. Lá eu falo claramente, diretamente, abertamente sobre temas bem polêmicos, eu diria, né? Tem temas lá sobre promiscuidade que jamais poderia falar aqui num vídeo no YouTube, mas eu falo lá diretamente dentro da plataforma, dentro do nosso Reset Narcisista. O início de tudo, os 21 áudios, tem e-books lá, tem vários conteúdos, né? Você paga um valor mínimo lá e tem todo o conteúdo que eu já coloquei e muito conteúdo ainda que eu vou pôr lá dentro do Reset, porque eu quero lá fazer uma central, já estou fazendo uma central de conteúdos relacionados ao narcisismo e coisas que geralmente eu não posso trazer numa rede social, né? E até porque tem coisas que alguns colegas iam me criticar aqui por eu estar abrindo o jogo de uma forma muito explícita. Mas é uma missão. Eu acho que chegou um ponto agora que a Inaba Life aqui e o meu trabalho virou uma missão. E eu preciso abrir os olhos de você. Você não pode continuar em relações narcisistas. Não pode fazer isso com você. É ruim, machuca, destrói a autoestima, destrói a vida por completo. E você só tem uma vida. Você só tem essa vida. E se você destruir essa por causa de alguém que não vai nunca te valorizar, que nunca vai ser a pessoa ideal para você, então não é justo. E não é justo eu ficar calado, sabendo de tudo isso também. Então, por isso, muito obrigado você que acompanha o nosso canal, nosso conteúdo. E